Olá pessoal, gravando aqui mais uma videoaula, dessa vez sobre a trigonometria, especificamente sobre as leis dos senos. Então, esta, são, esta é a fórmula que nós utilizamos para resolver questões envolvendo seno e uma das partes do triângulo, por exemplo, seno de A. Então, se nós pegarmos aqui a aplicação da fórmula, se este é o lado A, então aqui vem o seno de A. Do outro lado, o lado oposto, é o lado A da figura. Então, nosso triângulo aqui é ABC. Então, aqui é o ângulo. Oposto ao ângulo é o lado. Isso você já sabe, né? Oposto ao ângulo, o lado. Por isso que esse lado é B. Então, tem o A, B, C, os lados. Triângulo, né? Os ângulos, seno de A, seno de B, seno de C, ok? É desse jeito que vamos fazer a leitura. Não interessa se ele está inscrito numa circunferência ou se ele está fora de uma circunferência, numa situação particular, e eu tenho que resolver a questão, ou seja, calcular dos lados, assim como também nós podemos pedir para calcular qual é o tamanho do raio da circunferência e depois, supostamente, calcularíamos o comprimento da circunferência. Então, se eu souber um dos lados e um ângulo, eu consigo descobrir o comprimento da circunferência. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou pegar essa igualdade com um dos ângulos, supondo que vou fazer a igualdade com o lado A do seno de A igual a 2R. Ficaria assim. Se eu estivesse procurando descobrir o raio, o tamanho do raio, comprimento da circunferência, coisa do tipo, certo? Então aqui seria a fórmula, a montagem da fórmula. A, lado A dividido pelo seno de A igual a 2 vezes o R. Então, eu acabei criando uma fórmula particular para resolver minha questão. Isso é bacana que, a partir do momento que você tem três igualdades, tem uma quantidade boa de combinações que você pode fazer para, observar o que está sendo pedido na figura, você ajusta a sua fórmula para chegar onde você quer. Vamos pegar um exemplo prático. Nós fazemos aqui uma questão do tipo do Enem. Observadores nos pontos A e B localizam um foco de incêndio florestal em F. Pessoas localizadas no ponto A e no ponto B observam um foco de incêndio aqui, né? Conhecendo o ângulo FAB, ou seja, o ângulo A, né? Aqui, ó. Esse chapéuzinho quer dizer o ângulo, certo? O ângulo A é igual a 45, ok. E o FBA, ou seja, o ângulo B, é 105 graus. E a distância de AB, a distância AB é 15 quilômetros, ou seja, de A a B, aqui vale 15. E ele pede para encontrarmos a distância BF, que é o meu X. Então, veja bem, por definição, eu descubro o ângulo F. Se aqui é 105 mais 45, vai dar 150 para 180 é 30. Então, isso é uma dedução que vocês podem fazer. Já sei que esse ângulo vale 30. Então, quando eu for montar a fórmula, posso montar assim. O seno de A, que é 45 graus, está para x. O seno de F, ou seja, o seno de 30 graus, está para 15 quilômetros. Então, vamos montar a fórmula. Vai ficar o lado A, que vai ser esse aqui, ó, que é o x, dividido pelo seno de 45 é igual ao lado F, esse lado é o F,
né? Que o ângulo F aqui é o lado F. Então, vale quanto? O lado F vale 15. Qual é o valor do ângulo que acabamos de descobrir? Seno de 30. Pronto. Esse A para nós é a pergunta que ele está fazendo. Tá vendo? É o X. O lado X, né? Que na verdade é a pergunta. Agora, substituindo os valores conhecidos, o lado X é a pergunta. Olhando lá naquela tabela dos ângulos notáveis, o seno de 45, 30, 45, 60, então é 2 raiz quadrada do 2. Igual, seno de 30 eu já sei que é meio, então eu vou ter 15 dividido por meio. Aí você sabe que divisão da divisão, já comentei isso, corta, sobrou somente x sobre raiz quadrada do 2 igual a 15 sobre 1. X vezes 1 é x, é igual a 15 raiz quadrada do 2. Está aí nossa resposta. Então veja que não é bicho de sete cabeças. Vocês não possam, observando a figura e o texto que está sendo proposto, chegar no resultado ideal, né? Resultado plausível. Então, vamos avançar um pouquinho mais. As leis dos cossenos agora. Então, observe que a lei do cosseno, ela tem uma fórmula para cada ângulo. O ângulo A, cosseno de A, começa pelo A. A igual a, e aí continua. Cosseno de B, tá vendo? Aqui vai ser B, aqui vai ficar A, C, porque só são três letras. Se eu colocar na igualdade o A, só sobrou B e C para colocar na fórmula. Se eu tiver o B na igualdade, vai sobrar o A e o C para colocar na fórmula. E assim por diante. Eu vou lembrar da fórmula. Então eu quero achar, vendo, o lado A. Quero achar o lado A. Então veja bem, o ângulo A, eu vou trabalhar com o cosseno apontado para o ângulo A, o lado A. Se esse é o ângulo A, esse é o lado A, que é a pergunta que vamos chamar de x. Então vai ficar assim: A ao quadrado é igual a B ao quadrado, C ao quadrado também, menos duas vezes B vezes C vezes cosseno de 60. Então vamos substituir. No lugar do A ao quadrado, vou colocar x ao quadrado, que é a pergunta que ele está me fazendo. Igual, o B vale 4 ao quadrado. E o C vale 3. 3 ao quadrado. Menos 2 vezes 4 vezes 3 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Então aqui vai ficar meio. Aí já sabe que esse cara cancela aqui. X ao quadrado é igual a 16 mais 9. Por quê, pessoal? Que na hora que eu cancelei aqui, ó, o denominador que é 2 com o multiplicador que é 2, eles sumiram. Ficou só isso aqui. Agora, vamos fazer conta. A alternativa aqui é 13. Certo? Vou fazer mais uma então. Então vamos lá. Um triângulo T tem lados iguais 4, 5 e 6. O cosseno do maior ângulo T é. Então está pedindo o cosseno do maior ângulo, né? Então vamos montar aqui. O que nós temos? Um triângulo. E esse triângulo tem 4, 5, 6. Eu vou chamar isso aqui de A, B, C. Ok? O triângulo chama-se T. O que mais ele está dizendo? Que o maior ângulo, ele quer saber qual é o valor do maior ângulo. Vou dizer que é aqui. Que vai ser o nosso ângulo. O ângulo de B. Aqui é o lado B, esse é o lado C, e aqui é o lado A.
Então vamos montar a nossa fórmula. Se esse é o ângulo B, esse é o lado B. Ele quer o ângulo, né? Então vai ficar assim, ó. 6 ao quadrado é igual a B, mas eu comecei pelo ângulo porque aqui é a pergunta, tá? Poderia começar por qualquer um dos lados. Desde que você não se perca na hora de fazer as transformações, beleza. Então vai ficar B igual a ao quadrado, que é 5, mais C ao quadrado, que é o 4, menos 2 vezes 5 vezes 4, vezes o cosseno de x, o cosseno de t, como ele quer, né? O ângulo t, ele quer o ângulo t. Então, aqui vai ficar 36 igual a 25 mais 16. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 2 dá 40. Menos 40. Cosseno de x. Bom, eu preciso passar todo esse povo aqui para o outro lado, acompanhando do lado de cá, né? Então, eu tenho 36 e vou passar o menos 25 e o menos 6, 16, perdão. E esse aqui vai ficar na igualdade agora. Menos 40 vezes cosseno de x. Vamos fazer essas continhas aqui. 41, vou tirar o 36. É isso? Descontar o 36. 6 para 11, 5. Então, emprestou 1. Aqui virou 3. 3 por 3, 0. Então, eu vou ter assim, aqui esse lado aqui vai valer 5. Do outro lado, nós temos menos 40, cosseno de x, que é o valor que a gente não conhece. Quem está multiplicando vai passar dividindo. Então, o meu cosseno de x vai ser 5 sobre 40. Ok? Então, aqui é menos. Aqui nós vamos simplificar por 5 e por 5. Simplificando isso, 5 por 5, vamos ter que o cosseno de x, em cima 5 por 5 dá 1, embaixo 38 dividido por 5 dá 8. Então, o nosso maior ângulo do cosseno de x é 1/8. Olha lá. 1/8. Então, vamos ver aqui qual das fórmulas nós usaríamos para fazer essa conta. As leis do seno ou as leis do cosseno. Então, eu tenho um ângulo e um lado. Ok? Um ângulo e um lado. E ele está pedindo para calcular o raio. Veja. Então, a lei do cosseno, as leis do cosseno não me dá a possibilidade de calcular o raio. Então, eu tenho que usar aqui a lei do seno. Por quê? Lembra como é que é a fórmula? Vamos lembrar? A sobre seno de A igual B sobre seno de B, C sobre seno de C, igual 2R. Ah, é por causa disso, então, que eu tenho que usar as leis do seno. Ok? Então, esse é o ângulo A. Eu vou pegar esse pedaço e vou fazer igualdade com o outro, ó, com isso aqui. Ó. Então, vamos reescrever o pedaço da fórmula que nos interessa. Ou seja, A sobre seno de A igual a 2R. Pronto. Essa é a questão que vocês têm que começar a analisar antes de iniciar a resolução do problema. Fazer uma análise. Qual das fórmulas me ajuda a achar a resposta? Neste caso, não poderia usar as leis do cosseno, porque não tem nenhum pedaço da lei do cosseno
que esteja relacionado com raio e nem com a circunferência, né? São lados e ângulos, lados e ângulos. Então, só é possível fazer a conta nesse momento usando as informações que nós temos através das leis do cosseno, do seno, perdão. Então, vamos substituir quem nós conhecemos? O lado A é 20. Então, o lado A é 20. Vamos fazer aqui uma continuidade. Vai ficar 20 sobre o cosseno de 60. 3, 2, 1. Então, é 1 meio, ou seja, 1 sobre 2. Igual a 2 vezes o R. Olha que facinho. Como isso aqui está multiplicando e esse cara está dividindo. E eles estão numa igualdade. Se eu cancelar 2 aqui, o procedimento da minha conta, ou seja, o processo de igualdade dessa conta, ela permanece. E aí eu já achei o resultado, pessoal. O raio é 20. Olha que interessante, o raio, seja daqui até o centro, que é o raio, vai valer 20. Vamos ver por quê? É 20 metros no caso, né? Por quê? Esse 20 dividido por 1 é 20. Cancelei o 2 com esse 2, ou seja, o multiplicador por divisor, só sobrou R igual a 20. Ele estava trabalhando com a unidade de medida metro, vou continuar trabalhando com a unidade de medida metros. Pessoal, é isso aí. Não tem dificuldade para fazer a conta. Basta você observar que, antes de iniciar o procedimento de resolução, analise as duas fórmulas. Qual das duas fórmulas te dá a possibilidade de achar a resposta? Ok? Então, finalizo por aqui. Desejo a vocês um bom estudo e vejo vocês no dia da prova. Até mais.